eu estou aqui descamando o pacu já. Vocês gostam de comer pacu? Gente, aqui nós gostamos demais. Assado, cozido, aquele caldinho também, com aquela cebolinha de palha. Eu tô por aqui já, ó. Eu gosto do meu peixe bem tirado da escama dele. Como vocês estão vendo, estão vendo? Aqui já é a tauba. Estão vendo aí? Aqui a gente tá acelerado porque veio um temporal, pessoal. Veio um temporal ali. Veio um temporal. E a gente tem que aproveitar para tratar nosso peixe. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que curtem aí nossos vídeos, vão compartilhando bastante, interagindo. Obrigada pelo carinho dos nossos seguidores aí. Deus abençoe cada um. Obrigada por tudo. E é isso aí, gente. Chama meu peixe aqui agora.